Estamos aqui com o nosso episódio do podcast, implantes hormonais e mais. Aqui a gente vai falar tudo sobre implantes hormonais e mais um monte de coisa legal. E hoje eu tenho uma convidada musa, linda e maravilhosa. E a gente vai falar sobre TDPM com Maia Barreto. E eu vou contar para vocês um pouco como eu conheci Maia e a Maia também, né, do meu ponto de vista. Quando eu comecei o Instagram, que era o Gestrinona Real, né, na época, eu comecei a fazer o conteúdo lá e foi uma coisa muito, assim, do nada. Vou fazer um Instagram para falar com as pacientes, porque eu tinha saído do meu laboratório anterior e estava num limbo. E eu adorava falar sobre implante, sobre gestrinona. E eu falei, meu Deus, agora eu vou falar com quem? Porque antes eu falava com os médicos o dia todo e agora eu não tenho mais ninguém para falar. E aí falei, vou abrir um Instagram e ver o que acontece. Ver se as pessoas têm dúvida sobre gestrinona e tal. Como muita gente sempre me perguntava no offline, eu falei, vai que eu consigo ajudar ali alguém e falar. E aí, você apareceu. Assim, num direct, me mandou uma mensagem e tal, falando que tinha TDPM, que tinha feito, né, começado o tratamento naquela época com a gestrinona. E aí eu reconheço aqui que até aquele momento, eu achava que TDPM era uma TPM severa, assim, era uma TPM um pouco mais forte. E eu não tinha noção realmente do mundo que é essa doença, né? Da complexidade dessa doença. E fui aprendendo muito através de você, através dos seus conteúdos. Maia tem uma página que chama TDPM Brasil. Então, quem quiser saber mais de TDPM, entra lá e já segue. E aí eu comecei a ficar assim, um pouco fascinada com isso. Porque eu falei, gente, isso é uma coisa tão importante, né? E eu lido com tantos médicos. Por que ninguém fala disso, né? Por que a gente não fala mais sobre isso? Por que os médicos não falam sobre isso? E, enfim, e aí comecei, né, a conversar com você e a trazer você para perto de mim. A gente fez, né, colaborou ali nas redes e tentando ajudar a sua audiência e as minhas, né, gestrinetes. E aí nasceu essa relação, que é uma relação de muita admiração mesmo. Eu acho um trabalho que você faz incrível, assim, acho que é necessário, sabe, assim. E aí eu fui te conhecendo e cada vez te admirando mais, e eu quero que as pessoas aqui te conheçam, quero que você fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, como é que surgiu isso até a gente chegar aí na TDPM, nos tratamentos e tirar as dúvidas, tanto das meninas que podem ter essa dúvida, quanto dos médicos também, para entenderem a perspectiva da paciente com TDPM, né? Certo. Primeiro, eu quero te agradecer pela essa oportunidade incrível, porque eu acho que quanto mais pessoas se interessarem e trazer esse tema para a sociedade, mais a gente vai despertar, né, para poder conseguir encontrar caminhos para trazer qualidade de vida para nossa luta, né, que é uma luta muito silenciada. A gente sofre em silêncio, né? E eu fico muito feliz com a tua empatia, porque geralmente a gente escuta desde muito cedo que TPM é uma coisa banal. TPM, tá sofrendo por quê? Não dá muita atenção para isso, né? E quando a gente traz uma outra história, transtorno disfórico pré-menstrual, o que é isso, né? Então é uma linha muito tênue, assim. Então acho que a gente precisa esclarecer qual é a diferença entre o TPM e o transtorno disfórico pré-menstrual. Sendo a TPM, né, a síndrome pré-menstrual, sintomas mais físicos que muitas das mulheres vão experimentar antes da menstruação. E o TDPM, ali, acometendo de 4 a 8% da população feminina em idade reprodutiva. E um assunto, infelizmente, que quase ninguém conhece, porque os médicos não estudam na academia médica sobre isso ainda. Então, é tudo muito pouco falado. As mulheres, elas nem sabem o que está acontecendo, né? Eu sofri muito no escuro, né? Foi quando eu decidi criar ali a página do TDPM. Foi quando eu lembro que foi um alívio e um sofrimento ao mesmo tempo. O sofrimento de descobrir o que eu tinha e o alívio de saber, eu tenho alguma coisa, não sou louca, né? Tem que estar até lá na minha bio, não sou louca, eu sou cíclica, né? Que é uma depressão cíclica, que por mais difícil que seja a doença, ela tem
tem data para começar e para acabar. Então, eu levo sempre essa mensagem de esperança para as minhas seguidoras. E quando eu criei essa página, foi justamente para criar essa rede de apoio e para levar a informação que quase não tem, né? As mulheres chegam nos consultórios, falam dessa labilidade emocional mais acentuada, essa depressão cíclica. Elas recebem diagnósticos, outros diagnósticos psiquiátricos. Algumas mulheres demoram aí até quase 10 anos para receber um diagnóstico de transtorno disfórico e são muito negligenciadas. E a minha história não foi diferente, né? Eu passei por um trauma no ano de 2016, que foi a morte do meu filho. Ele teve câncer. E antes disso, eu tinha uma menstruação muito saudável, né? Eu não tinha cólica, eu não sofria para menstruar. E a partir do momento que eu passo por esse trauma, eu começo a desenvolver uma depressão pré-menstrual, mas que eu fui demorar muito tempo para fazer essa correlação de que ela só acontecia quando eu ia menstruar. E eu vivi muito tempo assim, né, com esses ataques de pânico, com essa depressão muito acentuada, essa melancolia, essa insônia que não me deixava, ou então uma hipersonia muito grande. Então, às vezes, eu ficava 4 dias sem dormir, ou então eu ficava 16 horas dormindo, né? Então, isso tudo foi muito difícil, idealizações suicidas. Então, esses são todos os sintomas que englobam o TDPM. E antes, você não tinha nada, antes do trauma. Não tinha nada. Então, o trauma pode ser um gatilho. O trauma é um gatilho para o desenvolvimento do transtorno disfórico. É a genética e o trauma. Então, muitas das mulheres que têm o transtorno disfórico, elas vão relatar que sofreram algum tipo de trauma na vida. Seja um abuso sexual, muitas relatam casos de abuso sexual na infância. Isso está, inclusive, em estudos científicos que falam da relação do trauma no desenvolvimento da doença, a genética. E de fato aconteceu assim comigo, né? E aí depois eu fui descobrir que minha família, as mulheres da minha família, né? A irmã da minha mãe, ela tinha TDPM e ela não sabia. Nossa. E ela sofreu muito durante a vida, até a menopausa, sem saber o que tinha. E aí, depois que eu descobri o que eu tinha, eu lembro muito dela, na minha infância, dizer assim, não fala comigo que eu tô de TPM, bem vermelha, assim. Uhum. E quando eu fui conversar com ela sobre, ela falou assim, eu tenho certeza que eu tinha isso. Então, é genético também, Sim. né? Sim. E o que me marcou muito na minha história com o TDPM foi quando eu precisei fazer uma internação psiquiátrica voluntária. Porque o único caminho que eu enxergava era parar de sofrer daquela forma. Então você mesmo decidiu, vou me internar. Sim, eu fui pro hospital psiquiátrico e pedi ajuda. Eu falei, olha, eu tô com idealizações suicidas, eu não sei o que tá acontecendo, eu não quero morrer. Uhum. Eu só quero acabar com a dor. Sim. Eu preciso E é uma acabar com a dor dor. que não é uma dor física, é uma dor emocional. Emocional. É uma dor emocional, profunda, uma depressão profunda. E que vem ali com outros sintomas também, como pânico, que é muito difícil de enfrentar. Quando a gente é muito exposta aos ataques de pânico, a gente pode desenvolver a despersonalização, e é terrível, né? Você se sente, as mulheres, elas relatam, eu também me senti assim, como se eu estivesse fora do meu corpo, sabe? Como se eu fosse uma própria observadora de mim mesma. Nossa. Não chega a ser uma alucinação, Sim. mas as coisas, elas ficam reais por conta do excesso de pânico que você tem, né? E os sintomas, eles... É como se a gente vivesse o mês inteiro de TPM, né? Porque se a gente pensar num ciclo curto de 28 dias isso. E que o transtorno disfórico, ele é de 7 a 10 dias Isso que eu ia te perguntar. antes da menstruação. Como é? Ele começa quando e vai até quando? Ele pode ser de 7 a 10 dias antes. Algumas mulheres relatam 15. Porque algumas começam com os sintomas durante a fase ovulatória. Nossa. Porque o TDPM, ele é uma hipersensibilidade no nosso corpo, né? Quando ele o cérebro é exposto ao estrogênio e progesterona. Certo. Aos hormônios reprodutores femininos. Então, quando o cérebro é exposto a esses hormônios, ele sofre tudo isso. Então essa hipersensibilidade começa ali na fase ovulatória e ele tende a acabar no dia da menstruação.
Só que não tem como a gente pensar que esses sintomas eles vão sumir se a mulher ela teve ali 15 ou 10 dias de prejuízo, de insônia, de hipersonia, de pânico, de ansiedade, labilidade emocional, conflitos interpessoais aflorados, dificuldade no emprego, dificuldade com o marido, dificuldade de criar um filho. A agressividade é um sintoma muito presente no transtorno disfórico. Então, a mulher se sente completamente abandonada porque ninguém entende. Sim. Ela acaba não tendo uma rede de apoio. E aí, às vezes, ela não consegue se recuperar quando ela tem o primeiro dia do ciclo menstrual. Assim, tem um alívio instantâneo, tem. Mas como é que você se recupera aí de 15 dias de sofrimento, de 10 dias de sofrimento? E eu imagino, né, tento me colocar ali nesse lugar e imagino assim, que a mulher passou por esse período de uma quase loucura, assim, né, de ela se sentir fora de si, né, ela se sentir totalmente dominada pelas emoções. Sim. E naquele momento ela é mais brava com os filhos, ou ela é mais brava com o marido, ou ela manda o marido embora, ou ela briga com os pais. E aí eu fico pensando, tudo bem, aí acabou ali no primeiro dia da menstruação, só que essa mulher que não sabe o que ela deve ter inclusive vergonha de ficar bem depois. Exato. Né? Como é que agora eu vou sair na sala e dizer, oi amor, está tudo bem? Né? Então eu fico aqui, você fica falando e eu fico pensando, me colocando no lugar dessa pessoa, digo, gente, isso é uma situação impossível para as relações. Porque se não tem um diagnóstico, a mulher vira uma pessoa simplesmente desequilibrada. Exatamente. Né? Você é uma desequilibrada. Você é louca, desequilibrada. E aí as relações ficam completamente fragilizadas, né? Fragilizadas. Enfim, é só uma doença, né? Uma doença. É só uma doença no sentido de que a doença pode ser tratada. Ainda que não se tenha uma cura conhecida, mas existe um controle, né? E a pena é que o diagnóstico não chega. Então elas ficam nesse lugar de desequilíbrio por muito mais tempo do que deveriam. Sim. Né? Assim, é muito complexo, sabe? Assim, e aí essa mulher... Tá, e vamos voltar aqui, você foi na clínica psiquiátrica e falou, eu gostaria de me internar aqui porque para me proteger. Isso. Então, quando você chega ali, o que é que acontece? Como é a receptividade? O psiquiatra sabe que isso existe, que é TDPM ou... Naquela época, assim, muitos psiquiatras ainda não entendem. Apesar de que eu tive uma sorte imensa de encontrar o Dr. Guilherme Labinas, quero mandar um beijo imenso para ele, ele é maravilhoso. E ele entende muito bem do transtorno disfórico pré-menstrual, um psiquiatra que entende, que domina, que abraça, que entende, que compreende. Como é o nome dele? Vamos falar o nome dele. Dr. Luiz Guilherme Labinas. Dr. Luiz Guilherme Labinas. Então, quem estiver ouvindo aqui e achar que tem que entrar em contato com ele, tá aí o nome. Foi um psiquiatra, assim, que... Eu vi vários psiquiatras, assim, viajei para um dos melhores psiquiatras, assim, conceituados, a gente, em termos, assim, de mídia social, né? E ele não sabia nada com nada, assim, e recebendo muito diagnóstico de bipolaridade, e muitas recebem um diagnóstico de bipolaridade por ser uma depressão cíclica, por você ter uma fase do ciclo em que você está bem, uma fase em que você está mal. Então, essa ciclicidade, ela se confunde, né? Sim. E aí a mulher acaba recebendo um tratamento errado, né? E assim, por mais que o TDPM não tenha uma medicação estabelecida para tratar transtorno disfórico, os médicos conseguem tratar de outras formas, né? Com antidepressivo, ou com os implantes hormonais, com a reposição hormonal. E nos casos das mulheres que têm TAB e TDPM, é um pouco mais difícil de tratar, porque quem tem TAB não pode usar antidepressivo. Então, assim, é muito específico, porque não é uma receita de bolo. Sim. Não é toda mulher que tem TDPM que vai receber a medicação e vai ficar bem. Cada uma tem um processo, né? E aí, eu lembro que quando eu cheguei lá na clínica, o diagnóstico que eu recebi foi de depressão maior e eu fiquei muito bem depois de um tempo. Ele falou, você tá ótima, você pode voltar para casa. E realmente eu fiquei bem, porque eu menstruei na internação. Eu melhorei lá.
E voltei para casa e demorei, assim, uns 2 anos para receber. E aí você morava com quem nessa época? Quem é que estava com você, as minha pessoas? mãe, morava com minha mãe. E sua mãe sabia? Não, assim, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo ali. Não, foi um sofrimento, assim. Você foi bem buscando grande. mesmo sozinha ali, né? Sozinha. Tentando encontrar Eu fui buscando alguma sozinha, solução. eu comecei a pesquisar no Google. Eu lembro que a minha primeira pesquisa foi TPM com pensamentos suicidas. Uhum. Né? E também o meu parceiro, na época, que falou, olha, eu percebo que você só fica assim quando você vai menstruar. Olha. Porque toda vez eu queria separar. Todo mês. E assim, todas as minhas seguidoras relatam, grande maioria delas, que tem de fato esse conflito acentuado, essa agressividade, essa vontade de terminar, de largar tudo, de abandonar, de não se sentir capaz. Essa vergonha que você falou, ela é muito presente. Depois, como é que eu vou olhar para o meu filho? Como eu vou olhar para Exato. minha mãe? A culpa, né? A culpa de não se sentir suficiente, né? De não ter esse acompanhamento. E aí você estava ali procurando. Como foi que você chegou até a sua médica, que é a doutora Luciana? Luciana Dexter. Doutora Luciana Dexter, que foi a médica que tratou Maia. Em que momento você encontra com a doutora Luciana e ela te apresenta uma solução? Tem lencinho aí? Eu cheguei no consultório da doutora Luciana, assim, destruída. Eu tava muito debilitada, assim, só tinha cabelo, olheira e osso, assim. E a Lu, ela é incrível porque ela tem um olhar, assim, muito integrativo, assim, pra saúde da mulher. Uhum. E, assim, eu fiquei no consultório com ela quase 2 horas, assim, de consulta. E contei minha vida pra ela e ela me acolheu com tanto amor, assim, com tanta humanização. Uhum. Entendeu o meu sofrimento. Ali eu me senti entendida, sabe? E até hoje a gente não se desgrudou mais, se tornou uma amiga. Uhum. E ali ela me propôs o tratamento com os implantes de gestrinona e minha vida mudou. Ela né? sabia que ela tinha outras pacientes já que tratava com isso, ou ela inferiu, né, que aquilo poderia ser uma solução, assim, como era ela em relação a esse tratamento? Olha, eu e Lu, a gente meio que descobriu isso juntas, né? Eu acho isso muito bonito, né? Quando o médico se coloca no lugar do paciente para ouvi-lo. Sim. Porque eu aprendi isso até, inclusive, na época do meu filho, que um médico, ele só vai saber diagnosticar um paciente se ele tiver os ouvidos atentos para aquela dor. Sim. Porque se o médico ele não escuta, ele não vai saber fazer um diagnóstico correto. Uhum. Então, eu acho isso muito lindo nela, sabe? A gente meio que percorreu esse caminho juntas. E aí ela falou, olha, se você... a frase que ela usou assim, você tem uma TPM... como foi que ela disse? Clássica. Uma TPM clássica, porque assim, eu tinha todos os sintomas de TPM e muito severos, para além da conta, né? Uhum. E aí, juntas, a gente começou a percorrer esse caminho. E aí a gestrinona entrou na minha vida, me socorreu, assim, de uma forma, porque eu era uma morta-viva, assim. Uhum. Eu vivia, eu não vivia, sobrevivia. Sobrevivia, né? Não, eu já vi uma foto, né, de você naquela época, e o antes e depois, você vê mesmo que antes você estava ali e você estava assim, cinza, né? Você dá para ver a complexidade da pessoa que está sobrevivendo mesmo, que está ali fazendo esforço para chegar no dia seguinte e tudo. E aí, de repente, no depois, é isso daqui, né? É uma mulher linda lá, de biquíni, curtindo, bonita. E aí, olha isso, gente. Né? É uma mudança e você vê, é isso que eu fico tão angustiada, sabe? E aí eu até expando isso um pouco também para as mulheres que têm endometriose também, que também tem uma outra patologia, um outro tipo de doença, mas que traz um sofrimento enorme e longo, sabe? Sim. É todo mês, de todos os anos, de todo o seu período fértil. É uma loucura a pessoa viver com isso. Sim. E eu tenho, né, o privilégio de acompanhar mulheres que têm antes e depois, né? Que passaram a viver antes e depois e não tem nada a ver com beleza.
Não. física, não tem nada a ver. As pessoas falam, porque é chip da beleza, não sei o quê. E eu olho e eu falo, meu Deus, tipo, as pessoas não sabem a importância que a gestrona tem para quem realmente precisa. Né, assim, isso, o antes e depois de você sobreviver e você viver mesmo, né? Assim, você tem uma vida que você nunca nem sabia que estava ali para você. Sim. Né? É uma coisa que a gente sabe, você porque você vive isso, eu porque eu sei, porque eu vivo através, né, de vocês que deixam eu entrar e, né? Então, é uma coisa que eu gostaria que as pessoas, principalmente os médicos e as associações que são contra, sem nenhum motivo real, sem nenhuma paciente, sem nenhuma vida, sabe? Eles são contra sem nenhuma vida em mente. Eles são contra só por causa do papel. É porque o papel não diz o que eles gostariam que dissesse, mas não da forma. Então é assim, esse nível de evidência não é bom o suficiente. Essa pesquisa é muito antiga. Sim, a pesquisa é antiga, mas a droga não mudou, a patologia não mudou, as pacientes mudam quando usam. Então, assim, isso é uma coisa que eu gostaria que as pessoas vivessem como a gente vive, sabe? Porque depois que você vê, não dá para desver. Né? Não dá para você desconsiderar a gestrinona como uma tábua salva-vidas ali, né, para vocês. Isso. A gestrinona, eu digo isso, salvou minha vida. Porque eu poderia não estar aqui agora falando com você. Porque várias vezes eu tô emocionada, eu não choro de tristeza agora, eu choro de alegria, eu choro de emoção. Sim. A alegria de ter tido essa oportunidade. Porque várias vezes eu olhei da janela do meu quarto e imaginei que aquela era a única saída para mim. E aí, depois que eu começo o tratamento, eu percebo o quanto eu sou capaz, o quanto eu tenho de vida pela frente, sabe? O quanto, assim, sozinha não dá. Mas com ajuda, com rede de apoio, com bom acompanhamento médico, é super possível viver e ser feliz e realizar sonhos, sabe? Sim, sim. E eu antes de começar o tratamento com a gestrinona, eu não tinha rendimento nenhum na faculdade, eu não conseguia ir para as aulas, eu faltava todos os dias. Porque além de ter os sintomas do TDPM, eu tinha as dores de endometriose profunda, né? Então, quem vê lá no meu Instagram vai ver que eu tinha um abdômen super distendido antes de menstruar, era uma dor insuportável. Então, tudo isso foi modificado. Então, eu tive a minha qualidade de vida de volta. Então, eu sempre vou defender, assim, essa... Você foi lá em... Quem te indicou? A Lu? Foi uma médica, a doutora Camila Prestes. Eu encontrei ela no Instagram e vi que ela trabalhava com os implantes, mas ela é de outro estado. E ela me indicou a Lu. E você, então, já achava que os implantes poderiam ser uma solução? Você já tinha isso, já estava buscando isso? Eu vi assim muito por alto, né? Vi assim muito por alto, mas quem me apresentou mesmo isso foi a doutora Lu no consultório, que me explicou o que era, do que se tratava, como funcionava. E aí... Aí você botou, pronto. Aí agora eu queria entrar assim na questão do tratamento em si, né? Você começou ali, o que é que você sentiu? Como foi o início, que é uma coisa que as pessoas têm um pouco de medo de efeitos colaterais e tal. E como foi isso, assim, de uma forma mais fisicamente, assim? O que é que você sentiu depois que você botou os implantes? No início, eu comecei com a pomada intravaginal e não foi muito bom pra mim. Não me adaptei, tive muito escape, não me adaptei. E aí ela falou, vamos tentar então um implante. E foi maravilhoso, porque eu entrei, fiquei amenorreia e a vida foi voltando aos poucos. Eu tive efeito colateral, acne, né? Só acne. Mas assim, isso não significa muita coisa pra mim. Pra quem queria se matar, o que é ter acne, né? O que é ter acne? Não tem. Pra mim isso não importa. Então, assim, eu acho que
é muito importante a gente falar sobre isso. Porque Sim. algumas pessoas que buscam a gestrinona com outros intuitos, Exato. elas nunca vão entender o que é uma pessoa de fato precisar da gestrinona e ter uma queda de cabelo. Eu também tive queda de cabelo. Ter uma queda de cabelo, ter uma acne, pra mim isso é maravilhoso. Pra Exato. ter 1000 vezes queda de cabelo, mas não querer se suicidar. Sim, exatamente. Entende? Exatamente. Então, E aí você foi, e aí passou, foi uma adaptação, ou manteve tendo queda de cabelo durante todo o tratamento? foi um curto período. Foi no início Depois a ali. gente interviu com medicação, aí a gente conseguiu reduzir Equilibrar essa queda, e- equilibrar, eu fiquei bem. E foi só maravilha, libido voltou, eu não conseguia, não transava. Não. Porque eu tinha dor por causa da endometriose. Além de não ter humor pra isso, eu tinha muita dor. Então, voltei a ter libido, voltei a ter disposição, voltei a ter vida. Né? E aí, isso tem quantos anos? Eu comecei a gestrinona em 2019. Então você fez 19 para 20, 20 para 21 e agora Agora eu 22. tirei Agora você tirou pra ter um bebê. grandes coisas, né, que vão Estão ali por vir. acontecer. Grandes coisas estão por vir. Quando você teve a sua primeira gravidez, você ainda não tinha nenhum sintoma de TDPM e, né, tal. Depois do trauma, começam os sintomas. Agora que você tirou os implantes, como é que fica, assim, o coração nesse sentido? Você tá com receio de ficar sem, né? Olha, no primeiro mês que acabou o efeito, eu fiquei desesperada. Fiquei com muito medo, assim, de sentir tudo. Aí fui pro consultório da minha médica, ela falou, Maia, você é louca? Eu falei, não, porque eu fiz uma loucura, Manu. Eu queria engravidar, né? Daí eu pensei assim, vamos induzir ovulação, eu não quero menstruar. Oxi. Eu queria passar por isso. Sim, você queria engravidar direto. Como é que você engravida sem ovular, sem menstruar? Não tem como, você tem que viver o processo. E aí eu falei, tem que me entregar, tem que confiar. E assim, me acolhendo muito, sabe? Acolhendo muito os meus processos. E confiando mais. Porque quando você não entende o que você tem, é muito mais doloroso. Mas quando você tem consciência do que você passa, quando você tem uma rede de apoio, as coisas ficam menos dolorosas. Aí você tem mais força para poder enfrentar. Sim. E até pra pedir ajuda, né? Pra pedir ajuda. Tá chegando essa hora que... Eu senti muito medo. Mas aí, como eu ainda demorei muito para voltar a ciclar, a endométrio estava bem fino ainda, eu voltei a ciclar só tem 2 ciclos. Então, a gente ainda vai ver como eu vou ficar, né? E de qualquer forma, eu acho que é isso. Você agora tem uma posição, assim, de saber de saber, né? Que você tem isso. Então, se você sente que está acontecendo alguma coisa ali antes de chegar à menstruação, né, naquele período que você sabe que você pode ter algum sintoma da TDPM, você já consegue chamar ajuda, né? Falar com sua mãe, falar com seu marido e, né, passar por isso. Agora eu tô bem curiosa realmente como é que você vai engravidar com seu marido na Alemanha, né? Porque isso não tem... A gente vai se encontrar em breve. Por favor, porque aí, meu filho, não tem... Mas é um brincadeiras à parte, é um local diferente, né? De mais poder mesmo, que é a informação. Informação é poder, né? Você conseguir controlar ali, você talvez não consiga controlar o sintoma, mas você consegue controlar a sua rede, né? E aí passar por aquilo sem tanta dor, né? E sem tanta surpresa e tudo. Sair do escuro, né? Você sofrer no escuro é uma das piores sensações do mundo. Você ter os sintomas, sofrer sem saber o que é. É tenebroso, assim. Que sensação de ter disforia menstrual é que você está sendo enterrada viva. E aí, quando você passa por isso sem informação, você pensa que você está enlouquecendo. Sim, claro, né? Eu imagino. Então, quando você tem o diagnóstico, você tem o baque, você tem o alívio. Sim. É totalmente compreensível, né? Porque essa vergonha que eu acho, assim, que deve ser uma das coisas mais difíceis, né? Assim, a vergonha de ver o que eu fiz. É como aquela pessoa que bebe, faz um monte de besteira e aí no outro dia faz, ai meu Deus, o que é que eu fiz, né? E aí eu fico pensando que essa sensação do que é que eu fiz acontece todo mês. Todo mês, todo E você dia. não sabe o que é. Então, é muito difícil. É diferente de você fazer as coisas, mas no dia seguinte, que tá tudo bem, você falar, olha, eu tenho uma doença.
entendeu? E eu estou procurando ajuda. E aí é uma outra questão da TDPM, que a gente fala que Maia encontrou encontrou uma solução nos implantes de gestrinona, né? E é interessante porque eu sempre falo, né? Tem outras vias. A gente fala aqui de implantes hormonais, mas a gente não pode deixar de falar de que o que importa é a paciente. Então, se essa paciente precisa de uma gestrinona e não quer ou não pode utilizar os implantes, existe sim as outras vias. Existe o creme, né? E pode funcionar. A gente tem aqui o seu depoimento de que, olha, tentei o creme. E isso é perfeito. Que a médica inicie ali com o creme, ainda mais em uma paciente com TDPM, que você não sabe realmente se é isso mesmo. Né? Você infere, porque é antiprogestínico, é antiestrogênico, que são os gatilhos da doença, então você infere que, poxa, pode ser que funcione. Mas você não sabe 100%. Então, você começa com creme porque, olha, se não der certo, você para, né? Então, é perfeito. E aí a gente tem aqui você falando que, olha, o creme para mim não foi bom e o implante foi muito bom. E o implante de silástico, né? Que é uma dúvida comum sempre, né? Tem um implante de silástico, qual é a diferença? Implante de silástico, creme e implante de absorvível. As pessoas acham que a maior diferença dos implantes de silástico e absorvível é poder retirar e não poder retirar. Mas isso não é verdade. Eu acho isso, inclusive. Não, isso não é verdade. E aí, a diferença é a mesma diferença que tem do creme, certo? A diferença é a forma de agir. Porque o implante de silástico, você bota ele e aí, depois no segundo mês, você já está com uma dose estável. Você fica ali, do segundo mês em diante, você está com uma dose que você vai ficar o ano todo. E o implante absorvível, ele faz um pico forte no início e depois ele desce de forma mais brusca. Ele desce mais rápido. E aí quando chega ali no 5º mês, já está na hora de trocar. E aí você tem outro pico e outra descida. Então você fica numa oscilação durante o ano que não oscila tanto quanto o creme, porque o creme é uma oscilação de 2 em 2 dias. Você bota o creme, tem um pico, dura ali 27 horas, cai, de novo, outro pico, 27 horas, cai. E você fica assim. Então não é só a via, é a forma de agir, é a forma como o seu corpo recebe aquela medicação. E aí isso faz toda a diferença em quem tem patologia. Porque quem tem patologia precisa de estabilidade. E aí o silástico é o único que traz isso, né? De te deixar em um lugar confortável. Às vezes as pessoas me perguntam, você gosta mais de absorvível ou de silástico? E eu sempre falo assim, eu posso falar por mim. A gestrinona, eu prefiro em silástico, porque eu gosto de conforto. Eu gosto que seja confortável. Eu não gosto de sentir a droga. Sim. Eu não quero sentir que eu tô, sabe? Eu quero me sentir bem, disposta, ativa, entendeu? Sim. Bem, responsiva. Estável. Mas eu não quero ficar flutuando. Então, o silástico faz isso. Então, para mim, quando eu digo o silástico é mais confortável, é por causa disso. É porque você bota e você vive bem, sem nem lembrar que você tá com a gestrinona. Sim. Com a absorvível, você lembra. Você lembra nos primeiros 2 meses que você tá no pico. Tipo, tem um pico até o dia 30, que é alto. E aí depois você vai descendo. E aí no 5º mês, você lembra porque você já tá daquele jeito sem nada. E aí já fica mais cansada. Entendeu? Então, não faz muito sentido para quem tem patologia, porque você quer controlar. Exatamente. Né? Assim, e aí, claro, tem pacientes que se adaptam bem, né? Mas, na forma geral, o que acontece é isso. A diferença é essa. Mais do que você retirar, não retirar, usar todo dia, é que o creme, quando você usa, tem a forma de usar, que é desconfortável. Tem o pico que faz de 2 em 2 dias. Eu tenho agora uma pessoa que estava usando que me falou, toda vez que eu boto o creme vaginal, no outro dia eu fico nervosa, fico irritada. Porque a gestrinona pode dar essa irritabilidade, sim. Então, é importante entender as formas o mecanismo das vias para poder indicar para a pessoa. Para poder dizer, olha, essa pessoa precisa de equilíbrio. Né? Precisa de uma via que
dê equilíbrio em primeiro plano, em primeira, né, como prioridade. E aí, por isso que eu acho que o Cilástico funcionou tão bem para você. Até, assim, o pico dele é lento no início, e depois ele atinge uma dose e ele fica ali estável, você sabe? E aí resolve para essas pacientes que precisam disso, né? Assim, essa diferença principal que muitas pessoas têm dúvida, e muitos médicos também, né? Que às vezes prescrevem sem entender direito ou sem explicar direito para a paciente. E a paciente sai do consultório achando que é capricho do médico querer botar o implante. Ele não quer me botar o creme, ele só quer me botar o implante. E às vezes é porque o médico sabe que, olha, para essa paciente, o melhor seria o implante. E eu digo para eles, olha, tudo bem, mas ela não sabe disso. Então você pode começar e fazer um teste com creme e depois ela bota o implante. Mas é importante também dividir a responsabilidade com a paciente. Né? Não é tipo assim, se não for do meu jeito, não é de nenhum jeito. Né? Assim, vamos tentar. Ela tá insistindo no creme, sabe? É importante essa conversa, ouvir a paciente. Né? E entrar ali num acordo com ela para evoluir o tratamento, sabe? O tratamento com implante são tratamentos longos. Né? São tratamentos que tem que controlar patologias que são longas. Que a pessoa vai parar de usar ali e aí vai engravidar e tal, e depois vai botar de novo. Né? Então, a pessoa tem que escolher junto isso. É uma forma de vida, né? Você tem que chegar ali e estar de acordo com o seu médico. E aí, isso é uma coisa, assim, que a gente ainda vai falar muito aqui, tanto aqui no podcast, eu falo bastante nas redes sociais, para que essa diferença das vias e esse entendimento médico-paciente e via de administração de medicamento isso é muito importante. seja mais... Fique mais claro, sabe? Fique mais claro e, enfim. E aí, mas eu tô com outra dúvida. Quando menstrua, ou quando engravida, você tem relatos no seu grupo de mulheres, tem exemplos de mulheres que tinham TDPM e engravidaram, como é que elas ficam durante a gravidez? Remissão de sintomas. Remissão total, fica tudo... Ai, que ótimo. Isso realmente dá uma paz. E aí, tem filho... amamentação. Imagino que ali já comece um período mais delicado, né? Assim. Algumas relatam, outras não. Algumas relatam que só voltam os sintomas depois que menstruam novamente. Certo. E aí tem que voltar. E aí também tem isso, né? Tem a gestrinona, que funciona para você. Não necessariamente a gestrinona vai funcionar para todo mundo. Né? Isso é uma coisa que a gente estava falando aqui. Maia tem um grupo grande de pessoas, né? À sua volta. E aí tem um grupo de WhatsApp que eu participo lá de Penetra para entender essas mulheres. E a gente vê que cada uma toma uma coisa, né? É uma busca... É uma busca eterna pela medicação que funciona para você, né? E aí tem pessoas que vão controlar com antiprogestínico. Sim. E tem pessoas que tomam anticoncepcional também, né? Contínuo. Enfim, tem várias formas de que isso combine, né? Dê um match ali com a paciente e cada um ache a sua solução, né? Que muitas vezes é uma solução combinada. Muitas mulheres conseguem ficar bem com atividade física e com alimentação, algumas delas. Sim. Mas assim, com muita determinação. O que acaba sendo muito difícil. Por causa dos sintomas. Por causa dos sintomas, né? Como é que você vai acordar cedo para ir pra academia se você não tem nenhum tipo de motivação? Não, e aí vai... Energia zero. E aí vai e tem... Começa ali, faz uma semana bem, e aí começam os sintomas. Mas assim... começam os sintomas, você lá... afundada ali dentro dos sintomas, né? Perdida. Afundada não, é perdida ali naquela emoção do pré. Como é que você vai pra academia? Né? Assim, como é que você vai... trabalhar e fazer tudo entendeu? E ir pra academia, assim, não faz sentido. E aí o pior disso é que eu imagino que tem ali um conforto imediato com comida, algumas pessoas, e que acaba piorando tudo, né? Sim. Isso é muito presente. Eu imagino. Eu queria entrar num assunto que é super importante. Quando você começou a gestrinona,
Você fez aquele ano ali e em algum momento você decidiu pedir um reembolso, Ah, sim. né? Isso é um assunto que toda vez que a gente fala, chove pergunta. Aham. Já levei Natália para falar e tudo, mas eu queria que você contasse como foi essa Meu jornada. convênio não quis cobrir como nenhum outro convênio cobre. Você foi lá fazer, botou os implantes e pediu o reembolso. Pedi reembolso, eles disseram que a seguradora não cobre. E eu falei, gente, como assim? Eu não dei certo com nada. Daí a terapia que me ajuda, vocês não pode, isso tá errado. Isso Uhum. não tá certo. Aí eu entrei em contato com a Natália. Que veio de onde? A Natália é esposa de um amigo do meu pai, de muito tempo atrás. E ela trabalha na área ela trabalha com plano de saúde, né? Certo. Correndo atrás de prejuízos quando o plano de Uhum. saúde acaba prejudicando os segurados, Sim. enfim. Daí eu procurei a Natália, expliquei minha situação. Ela não conhecia o TDPM também, depois fez até um vídeo falando sobre, super demais o vídeo dela. E a Natália arrasou, assim, ela explicou tudo ali para o juiz do que se tratava, né? Explicou o que era o transtorno disfórico, explicou, junto com o laudo da minha médica, que eu não tinha resolvido com nenhuma terapia antes, medicamentosa, e que foi o que me trouxe qualidade de vida. E aí a gente ganhou, né? E isso foi, então, assim, você contactou com a Natália, aí você teve que pegar provas, o que é que você precisa? Eu precisei basicamente do laudo da minha médica Uhum. e do meu recibo. Olha. Foi super, assim, que a Natália arrasou, assim. Aham. Você lê o trabalho dela, ela foi incrível. E aí entraram, e aí em quanto tempo isso rolou, assim, de... Olha que eu não vou saber dizer exatamente, mas talvez um ano. Nossa. Talvez um ano. E aí com um ano eles te reembolsaram o valor que você Reembolsaram. tinha feito já para você fazer o outro. É, E aí pediu o reembolso de novo. e sempre que eu precisar, o juiz Já tem essa determinou decisão. que eles precisam me reembolsar. Olha que legal. É uma conquista, sim, Não, é uma para conquista todas incrível. nós. É uma conquista... É realmente um precedente importante, né? Sim, Para as outras, porque agora já tem precedente. sim, Antes não tinha, então você virou o precedente disso, né? De cobrir implante de gestrinona para doenças estrogênio dependentes, que aí não precisa ser TDPM. exato. É uma doença que é estrogênio, né? Uma doença de fundo hormonal e que foi tratado com isso, funcionou e olha aí. E agora outras mulheres têm essa chance de entrar em contato. Natália Cavalcante, advogada, que ajudou Maia, quem quiser entrar em contato aí com ela tem o Instagram, se eu não me engano, o arroba dela é Natália de Cavalcante, alguma coisa assim, né? Mas tá lá na minha página, tá na página de Maia, ela aparece um monte. Ela tá lá no feed. Ela aparece um monte ali. Ela fez o programa com a gente, o Vida de Gestrinete, que tinha as gestrinetes ali querendo... Foi um programa que eu fiz na época para que as próprias meninas, as pacientes, entendessem melhor o hormônio, entendessem, Sim. né, a forma como o hormônio funciona e o que elas podiam fazer para diminuir efeitos colaterais e formar uma rede ali de apoio de outras pessoas que usavam também. E aí eu fiz esse grupo que acho que tem umas 50 meninas e tá até hoje, era para durar 3 meses, só que o grupo é super ativo. E aí funciona até hoje, todo mundo divide opiniões e tudo. E aí eu chamei Natália para fazer um Zoom com elas, para explicar o que é que ela fez, como é que faz, o que é que pode fazer, o que é que não fez. E foi ótimo, Natália, sempre Ela é solista. muito dedicada. Sempre, assim, né, disposta para ajudar as meninas, e enfim. E aí foi maravilhoso. E tomara que outras pessoas consigam, sabe? Agora teve a questão do rol, aí depois caiu o rol taxativo, né? Então, existe aí a chance de conseguir a justiça mesmo, né? Exato. A justiça. Você paga o plano para o plano te ajudar, Exatamente. né? A ficar saudável. Sim. Para te cobrir o seu tratamento, os seus tratamentos médicos. Não deveria ser para cobrir só o que eles querem cobrir. Devia ser para Exato. cobrir o que funciona para você, né? Exatamente. Assim. Então, isso foi um precedente super, super importante. Eu anexei fotos também, isso foi muito importante. Ah, sim? Fotos de antes. Fotos de antes da gestrinona e de depois. Olha, legal. Anexei essas fotos e isso foi muito importante. E aí, eu queria saber, agora, Maia, que já está, assim,
curada no sentido de... Não no sentido de cura, porque a gente sabe que é cíclico e não tem cura, mas no sentido Remissão. de informação. Né? Sim. Eu acho que a informação é uma cura, no sentido de você conseguir prever, né, o que vai acontecer, saber o que vai acontecer, saber o que é a sua doença. Eu acho que isso em si é uma cura, sabe, assim? E aí tem os sintomas, que ficam em remissão, né, com o tratamento, e você tá hoje, né, a partir disso conseguiu criar várias coisas, vários projetos, e começou aí uma vida nova. E eu queria falar sobre isso também, falar, né, assim, eu gosto de ver isso como um efeito colateral, né? É um efeito colateral da gestinona. As pessoas gostam de falar que o efeito colateral é acne, é queda de cabelo, sabe? Retenção de líquidos e tudo, e essas coisas são todas controláveis também. Mas os efeitos colaterais que as pessoas não veem são esses, né? Que é a vida que vem depois. Exato. E tudo, e todas as vidas que você toca a partir disso, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas a história do lar. Sim, do projeto. Né, do projeto, e convidar as pessoas para participarem do projeto, Sim. que é tão, tão lindo e importante. Eu queria que você contasse um pouquinho aí nesse sentido, sabe? Para fazer as pessoas enxergarem a beleza e a importância do Lar Aconchego Menino Matias, né? Lugar de aconchego. Lugar de aconchego. Menino Matias. Menino Matias. E aí eu queria que você trouxesse aqui pra gente um pouquinho. Eu nem imaginava que você fosse falar. Obrigada. Gente, o Lugar de Aconchego, ele nasceu num momento, assim, de muita vulnerabilidade, de dor, que foi a morte do meu filho. E eu senti naquele momento que eu precisava fazer algo maior para que eu conseguisse suportar a vida sem ele aqui. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 anos quando ele faleceu. Eu fui mãe com 18. Então, meu filho, ele me fez viver em dias enumerados uma eternidade. Né? Ele me trouxe o meu real motivo de estar aqui, de aprender a amar. Ele me ensinou esse verdadeiro significado do que é um amor incondicional. Um amor que entrega tudo, e eu falei, isso não pode acabar. Eu preciso distribuir isso para outras pessoas, para as outras crianças que ficam, para as outras mães que passaram pelo que eu passei. E aí eu comecei a me dedicar ao trabalho voluntário, logo em seguida, né? Logo em seguida. Logo em seguida. Isso me fez bem, porque, assim, teve um momento que me fez mal, porque a gente acaba tocando muito na ferida. Sim. Mas o meu amor era muito maior. Né? Minha vontade de fazer a diferença era muito maior. Só que eu não consigo. Eu ia para o hospital, levava ali os kits de higiene para as mães que estavam numa vulnerabilidade social grande, né? Que não tinham condições de se manter, né, no hospital. E eu sempre pensei que eu tinha que ter um lar para essas mães, baseado assim nas dificuldades que eu enfrentei aqui em São Paulo, quando meu filho veio para cá para o tratamento, porque eu não tinha família aqui. Era só eu e ele. E eu falei, isso precisa ter no Rio? Porque por mais que tenham casas de apoio lá, não tem uma casa estrategicamente perto do hospital que vai socorrer essa mãe quando ela precisar, que vai estar ali pertinho. Então a gente conseguiu realizar esse sonho esse ano. E para mim não existe palavra no mundo que possa descrever o tamanho da minha felicidade, porque eu nunca consegui me dedicar tanto num projeto, e não conseguiria me dedicar tanto num projeto sem antes ter feito o tratamento. Sim. E aí eu consegui me dedicar a isso, consegui lutar por isso, correr atrás disso, e hoje a gente tem o Lugar de Aconchego Menino Matias, que é uma organização sem fins lucrativos, que visa ajudar mães de crianças com câncer. E ali a gente oferece tratamento ginecológico voluntário, Manu está ajudando muito nisso, gratidão eterna. Massagem, ouvida terapêutica, reiki, yoga terapia hormonal, psicóloga, serviço social, sala de descanso, sala de TV, lavanderia, bazar beneficente. Então eu estou muito feliz de poder ter encontrado o meu lugar aqui no mundo e poder fazer a diferença, sabe? E grata por ter minha vida de volta. Porque talvez eu não estaria aqui, sabe? Então, todos os dias é motivo de agradecer.
E de falar desses efeitos colaterais maravilhosos. Né? Eu acho que é um lugar para a gente falar desses efeitos colaterais, né? De como esses efeitos colaterais vão tocar outras pessoas e ajudar outras mães. Aqui, um pouquinho antes da gente começar, a gente estava falando da rotina dessa mãe no hospital, que é uma coisa que a gente não sabe. Né? A gente não, só quem sabe isso é quem vive isso. Né? Que está ali o dia inteiro e as mães ficam completamente... Né? Se largam completamente para dar tudo aos filhos, para apoiar só os filhos. E só quem passa por isso consegue olhar. Né? Só quem está ali consegue olhar para essa mãe e olhar, olha, a mãe precisa de cuidado, a mãe precisa estar bem, né? Alguém vai botar a máscara de oxigênio na mãe porque a própria mãe esquece, né? Para cuidar do filho. E pensar que isso, assim, veio porque você veio, né? Você veio depois do tratamento. E você já pensou quantas mulheres estão escondidas atrás, né, da doença? E quantas coisas essas mulheres poderiam também dar se elas conseguissem se tratar, se elas, sabe? É só para a gente entender a importância que uma mulher tem. Sim. Na comunidade, sabe? No mundo. Eu falo assim, que eu sempre falo isso assim nos materiais que a gente está criando para o laboratório novo. Eu sempre falo assim, quando a gente cuida de uma mulher, a gente cuida do mundo. Porque uma mulher bem, ela vive para o outro, inevitavelmente. É uma característica da mulher. Ajudar a comunidade. É a mulher que cuida da família, normalmente, né? É a mulher que cuida dos idosos, normalmente. Óbvio, existem exceções, mas são exceções. Né? O esteio familiar é a mulher. E isso se estende para a comunidade quando ela pode fazer. Quando ela não está totalmente afogada em outras coisas, né? Sim. Consumida. E você é um exemplo perfeito, sabe? De como existe vida por trás da doença. Sabe? E que privilégio enorme é, para mim, que a gestrinona tenha sido o seu veículo. Sabe, que os implantes tenham sido o seu veículo, porque como foi meu avô que desenvolveu esses implantes, eu sinto que eu participo ali, sabe, assim, eu sinto que, poxa, olha tudo isso que a gente destapou, olha, né, assim, olha tudo isso que estava escondido ali, e eu tenho certeza que todas as mulheres têm essa caixinha, sabe, e principalmente essas mulheres que sofrem tanto tempo. O nível assim, o poder que elas têm depois de curadas, por ter sobrevivido a isso, é muito maior do que as que não tiveram. A gente só precisa conseguir buscar, né? Chegar ali e buscar essa mulher de trás da doença. Sim. E quando elas emergirem, e eu espero que elas, né, emerjam e apareçam, eu espero que essas mulheres que estão escondidas atrás da TDPM, como você estava, apareçam, e que seja por meio da gestrinona ou de implante ou de qualquer outra coisa. Eu espero só que elas apareçam e que através da gente os médicos entendam que eles são a ponte, né? Eles têm esse poder de destravar essas pessoas. E eu acho que, assim, queria só convidar as pessoas que ouviram a gente aqui, que estão vendo a gente, a visitar o lugar de aconchego Menino Matias. Maia tem uma rede social e é lindo, e eu duvido que alguém chegue lá e também não comece a chorar, porque é muito lindo o trabalho. As pessoas que estão no Rio, eu já, né, assim, através dos médicos que eu conheço, já tem pessoas que ajudam, e eu quero que venham mais pessoas, qualquer um de vocês que acha que pode entregar ali, né, um pouquinho de você, um pouquinho de paz, um pouquinho de cuidado para essas mulheres que estão no Rio. É incrível, sabe? É um privilégio poder ajudar. É um privilégio fazer parte de sua história. Obrigada. E obrigada. Obrigada. E vocês, gente, todo mundo vai lá olhar o lugar de aconchego, vai lá na rede social da Maia. E eu preciso parar de chorar em algum momento. Se eu pudesse assim, resumir em uma frase,
é que a minha missão é, de fato, ajudar essa mulher a se regenerar, trazer a regeneração para esse corpo físico adoecido, né? Dessa mulher que é mãe, que se esquece como mulher para viver integralmente para essa criança, e que eu sempre me perguntei, quem é que cuida de quem está cuidando, né? Quem que dá essa máscara de oxigênio para essa mulher? Exato. Então, ver esse corpo se regenerar, ficar forte para poder cuidar e ser cuidada é a minha maior missão hoje. Então, assim como eu fui cuidada também, porque vi muitas mães adoecerem em órgãos muito maternais, como o peito, o útero. Isso não é algo que aconteceu só comigo. Tem outras mães que eu vejo lá no hospital passando por isso também. Sim. Então, a gente precisa olhar para isso. E... Ai, é muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom encontrar o seu lugar, né? O nosso lugar de atuação no mundo e de transformação. Sim. E eu sei que é muito bom porque eu entendo o meu lugar também. Eu sou completamente realizada trabalhando com os implantes, não por causa do implante, mas por causa disso, por causa das vidas, sabe? Por trás do implante. E é um privilégio enorme. É, assim, realmente fazer parte dessas transformações. É um presente, sabe? E quero te agradecer por estar sempre disponível, por vir aqui, por dividir a sua história, por ajudar as mães, por fazer esse trabalho lindo. E que venha muita prosperidade para o lugar de aconchego, menino Matias, que ele esteja ali sempre com você, ajudando a curar as mães e as crianças. Tá? Obrigada. Obrigada, Manu.